Então, essa foi a apresentação de hoje. Todos já apresentaram. Agora vocês vão pegar a apostila e a tia Adriana vai continuar falando desse assunto, sobre a economia da América Latina, lá na página 382 do seu livro. Calma, deixa eu pegar. Ok. Vai falar sobre os aspectos econômicos da América Latina. Ai, A carinha de sono da Débora? Qual que é a página? 382. Então, a Débora apareceu na segunda chamada, né? Então, deixa eu colocar presença, senão vai ficar com falta. Ela e o Alan. Isso. Maria Mostra Eduarda essa cara sua, Alan. Maria Eduarda que não entrou. Certo. Mostra essa cara sua. Débora, ligar a câmera, não pode ficar desligada. Quer me ver, Estevão? É saudade? Lucas, Bota a cara no sol, bandido. Acorda, levanta. Tia Adriana agora vai falar sobre os aspectos econômicos da América Latina. Ô, Luiz Felipe, cadê o Luiz Felipe? Você mandou lá, colocou lá no seu status a mulher tossindo igual a tia Adriana? Luiz Felipe. Não é corona, não. Retornando ao assunto. Então vamos lá, falar do aspecto econômico da América Latina. Não podemos, eu vou fazer a leitura e a explicação para vocês, a explanação do conteúdo. Não podemos considerar que a América Latina seja formada por países com o mesmo nível de desenvolvimento econômico. Tanto o Brasil quanto o México e a Argentina têm um relativo desenvolvimento industrial, diferente de muitos outros países latino-americanos, como Peru e Bolívia. Então, podemos observar que o aspecto econômico do Brasil, da Argentina e do México é diferente dos outros países aqui que compõem a América Latina. Citou o exemplo aqui o Peru e a Bolívia, que a questão da economia deles é baixa ou alta? Peru e Bolívia? Isso. Eu acho que é alta. Michele, o que você acha? É baixa, não é alta. Peru e Bolívia é baixa. Inclusive, teve alguns bolivianos que tentaram entrar no Brasil, agora esse ano, por questão que estava passando fome, por conta dos governos, né? Então, a economia é muito baixa, é centralizada no poder maior, que é quem? Os governos. Então, a população de baixa estava passando fome, estava comendo até cachorro morto no lixo. Então, a população, mesmo Caio Eduardo, essa cara mesmo, comendo coisas terríveis porque estava passando fome. Lucas, acorda, Lucas! Então, vamos continuando falando. O Brasil e o México e a Argentina são extremamente importantes para geração de riqueza na América Latina. E os três juntos são responsáveis pela produção de mais de metade do PIB latino-americano. Então, podemos observar que o Brasil e o México e a Argentina têm um PIB muito elevado. O PIB hoje do Brasil, deixa eu só olhar aqui para vocês para ter certeza do PIB, para falar corretamente para vocês. Hoje o PIB está mais de 71% da nossa economia. Então, a América Latina, os países latino-americanos mais ricos são Brasil, México e Argentina. São considerados os países emergentes. A economia desses três países corresponde a aproximadamente de 71% a 75% dos países da América Latina. Podemos observar que a tia Adriana pediu para vocês fazer um trabalho sobre os países da América Latina. Vocês viram que cada um ficou com 2 países. São quantos alunos?
são 10 alunos. Cada um ficou com 2, fora que ficou faltando. Então, a gente tem mais de 35 países aqui na América Latina e somente 3 que eu falei para vocês, Brasil, México e Argentina, que tem a sua economia elevada. O seu PIB pode chegar a 75%. O que é isso, professora? Que juntando esses 3 países é maior do que todos esses outros países que a tia Adriana falou para vocês. Entendeu? Tá entendendo? Se não tiver, pode interromper a tia Adriana e perguntar. Eu não acho ruim. Luiz Felipe, liga a sua câmera, por favor. Não pode deixar desligada. Então, vamos lá. Embora exista diferença quanto ao grau de desenvolvimento econômico entre os países latino-americanos, certos aspectos atribuem uma identidade a eles. Alguns são industrializados, mas todos são subdesenvolvidos e foram explorados durante o processo da colonização iniciado no século XV. Além disso, estão sujeitos à ação de uma elite nacional despreocupada com a redução da desigualdade social, o que, por sua vez, se reflete nas condições de pobreza de grande parte da população. Então, os países aqui da América Latina é considerado o quê? Um país subdesenvolvido. O que é um país subdesenvolvido, Caio Eduardo? Essa palavrinha subdesenvolvido. É um país que tem dificuldade de se desenvolver, ou seja, não é desenvolvido. Que não é desenvolvido, isso mesmo, parabéns. Qual é o país desenvolvido? Estados Unidos? Estados Unidos e Canadá. Vamos estudar no próximo capítulo, falando sobre a América anglo-saxônica. Aí a gente vai estudar os países desenvolvidos. Agora estamos estudando os países subdesenvolvidos, que têm a baixa economia, desigualdade social, como está bem dizendo aqui para nós, a redução, né, dessa desigualdade social. As pessoas, o governo não está preocupado com isso, está preocupado com eles mesmos, né? Aqui na América Latina tem grande parte de pobreza, podemos observar pelos países mais pequenos que temos. Cuba tem grande riqueza? Cuba? Não tem. Não. Guiana Francesa também não, é pequenininha, né? Foi considerado um país, mas é muito pequena. Venezuela? Não. Também não, né? Muitos brasileiros vão para Bolívia para estudar medicina. Por que eles vão para Bolívia estudar medicina? Por que eles vão? Porque muitas vezes o estudo do país deles é ruim, precário. E lá é um custo muito, muito baixo, né? Para fazer medicina. Principalmente na Bolívia. Tem várias faculdades de medicina, vários brasileiros vão para lá fazer medicina, porque o custo lá é bem pequeno, bem pequeno. Na Argentina, você não paga a faculdade, se você passar nas faculdades lá, você não paga medicina, você paga somente para morar. Então, o custo lá, a economia é muito pequena. Só que, se nós brasileiros for para lá, ou qualquer um da América Latina estudar lá, vai gerar economia. Por isso que o governo, vamos dizer assim, pensa em liberar as faculdades, né? Não tem custo para gerar economia no país. E com isso, a Argentina vai se desenvolvendo mais do que o Brasil, podemos observar. Certo? De maneira geral, apresenta economia estável e suscetível a crises periódicas, o que acentua a dependência econômica e tecnológica dos países desenvolvidos. Então, os países desenvolvidos, eles estão bem à frente na tecnologia, na economia. Olha para vocês verem, os Estados Unidos tá, séculos e séculos, vamos dizer dessa forma, né? À frente do Brasil, da Argentina e de outros países da América Latina. Por quê? Porque é um país desenvolvido, tanto na economia, tanto no lado tecnológico também.
A importância da atividade agrícola. Observa aí o mapa que está na página 382, que vamos ver o que? A organização da América Latina, né? Tem vários países aí da América Latina, o Paraguai, o Brasil, e vai falar dos seus pontos que são mais importantes na parte agrícola, né? Podemos observar que uma parte do Brasil tem uma pecuária intensiva, né? A pecuária é extensiva. Uma parte do Brasil também podemos dizer que tem a atividade extrativa, né? A parte de vermelho aí, rosa, melhor dizendo. Olha aí para você ver. Na parte do Peru, a maioria aí é deserto. Olha aí para vocês verem. Tem uma parte aí de agropecuária de subsistência, mas a grande parte aí é de deserto. A outra parte aí é agricultura comercial. Esse daí é da Argentina, uma parte lá do Paraguai, uma parte do Brasil também. A organização atual do espaço agrário da maioria dos países da América Latina está diretamente relacionada a um passado histórico comum. Esses países foram colônias de exploração, nas quais a produção de gênero agrícolas se dava sob a forma de plantações, que é a forma de plantações externas, propriedades monoculturas que empregavam mãos de obra escravizada, visando ao abastecimento do mercado europeu. Então, quando a gente fala das atividades agrícolas, a gente vem logo na nossa cabeça o gado, né? Um exemplo. A gente come aqui no Brasil é somente vaca. O brasileiro dá conta de comer somente vaca. Porque as coisas melhores, o boi mesmo, o boi gordo, vamos dizer dessa forma, ele é exportação, que é a carne melhor que o Brasil tem. Aí eles exportam para os Estados Unidos, para a Europa, né? Porque lá eles têm condição de pagar mais do que aqui no Brasil. Para vocês verem, ontem o gado gordo para ser vendido, o corte, né, para ser vendido, estava passando de R$214. Então teve um aumento na carne, vamos dizer assim, no gado, né? E isso vai refletir nos nossos açougues. Hoje em dia vai aumentar, né? Já lá na Europa e nos Estados Unidos, ou que são países desenvolvidos, vamos dizer assim, recebe a nossa carne, às vezes paga até menos do que nós, e recebe uma carne de qualidade, porque eles têm dinheiro para pagar, né? Após se tornarem independentes, os países latino-americanos se viram em situações similares, ou seja, com baixo nível de industrialização e economias baseadas na exportação de gêneros agropecuários e produtos oriundos escravismo, como eu falei para vocês, a exportação, exportando carne, exportando vegetais, algo que vai na produção agrícola. Atualmente, seu modelo de produção é baseado no agronegócio, caracterizado pelo predomínio da grande propriedade, plantio, monoculturas, mercantilização do trabalho, utilização de sementes de alta produtividade, uso de insumos e agrotóxicos, entre outras características. Agora vai falar um pouquinho sobre a questão do agrotóxico, né? Que muitos agropecuaristas que utilizam no seu solo, às vezes maltrata o seu solo, e vai entrar na parte da sustentabilidade, que é um trabalho que eu vou trabalhar junto com a Tianiele. A Tianiele depois vai falar com vocês, certo? Vai ficar para a próxima semana esse trabalho. Vamos trabalhar eu e a Tianiele. Ela vai trabalhar em português com vocês e eu em geografia. Tianiele vai explicar na próxima aula que ela tem com vocês, tá bom? É hoje, não é? Não, tia. Ela não dá aula para nós de português, não. Nela não? Não, é a tia Adriana. Ah, então tá bom. Então a tia confundiu. Certo? Ela dá inglês e espanhol. Inglês e espanhol? Certo. Então vamos ver, eu acredito que ela vai trabalhar com vocês, ou no inglês ou no espanhol. A gente tinha conversado, tá bom? Depois a gente vai conversar sobre isso. Uma das principais potências agropecuárias da América Latina é o Brasil, que dispõe de vários polos produtores,
com destaque à produção de soja, de base de suas exportações agropecuárias, o café, a alta de produtividade de cana-de-açúcar, que impulsiona a produção do etanol, né? Importante biocombustível. Como eu estava falando